Olá, graça e paz, bem-vindo a mais um vídeo do canal Conhecendo o Cristianismo. Se você chegou agora, sabe que o nosso diferencial é oferecer estudos bíblicos simplificados e de até 20 minutos. Assim, depois de você entender o básico em cada tema estudado, você pode se aprofundar em cada um deles, buscando outros excelentes estudos existentes no YouTube. Aproveito para te convidar a assistir os outros vídeos do canal, cujos conteúdos você pode identificar pela numeração do vídeo, que é descrito na tela inicial. Eu sou William Pereira, apenas um cristão cumprindo o seu chamado. Hoje, vamos continuar com o segundo vídeo sobre os 5 solas que foram os fundamentos da Reforma Protestante e que constituíram no núcleo doutrinário da Reforma, e cada um deles era e continua sendo inegociável. No vídeo da Reforma, vídeo 17, nós vimos os aspectos básicos que levaram à Reforma Protestante, que culminou com a separação da Igreja Cristã, criando uma nova igreja, a Igreja Protestante, que da mesma base e origem derivou uma igreja reformada que não aceitava as imposições clericais que não tinham sustentação bíblica. Nesse vídeo, por ser mais curto, vou ler as passagens bíblicas as quais vou referenciar. No vídeo 17, nós falamos sobre o que significava cada um dos 5 solas e qual o impacto que provocou na definição da doutrina eclesiástica da igreja que surgia. No vídeo anterior, falamos sobre o sola fide, ou somente a fé, e hoje trataremos da sola escritura, ou somente a Bíblia ou as Escrituras Sagradas, como a Bíblia era conhecida desde o cânon que definiu os livros que pertenceriam à Bíblia. Mas esse vídeo também será mais curto, como foi o vídeo anterior sobre fé, porque já falamos sobre a Bíblia no terceiro tema do canal. Então, para mais detalhes bíblicos sobre a Bíblia, sua história, sua importância e como estudá-la, procure os vídeos no canal que tratam do tema a Bíblia. São os vídeos 6, 7 e 8. Como cada um dos solas são intrinsecamente relacionados ao contexto da Reforma, sola Escritura, ou somente as Escrituras, ou no nosso linguajar atual, somente a Bíblia, defendia que a Palavra de Deus era o único meio legítimo de entender a manifestação da vontade de Deus, a única lei da Igreja, o único livro que continha toda a revelação de Deus aos homens e confrontava as bulas papais que estabeleciam regras e criavam doutrinas sem fundamento na Bíblia. Naquela época, a Bíblia não era de acesso fácil às pessoas comuns. Também não existia a prensa inventada por Gutenberg, que permitiu a disseminação de inúmeros livros, incluindo a Bíblia, que foi o primeiro. O acesso à Bíblia tinha algumas limitações importantes. Primeiro, só existiam cópias nos mosteiros, algumas igrejas e em universidades, e eram rolos ou pergaminhos. Em segundo lugar, o Antigo Testamento era quase todo em hebraico e o Novo Testamento em grego, línguas que não eram de conhecimento comum do povo. Mais para frente, começou a ser traduzida para o latim, que era a língua falada no Império Romano e que foi posteriormente adotada pelo Vaticano nos primórdios, mas que também não era uma língua que o mundo comum da época entendia. Em terceiro lugar, só os padres, monges e filhos dos nobres que eram enviados para as universidades e tinham uma educação privilegiada para a época é que estudavam essas línguas. Mesmo com o uso do latim, que também era ensinada nos mosteiros e nas universidades, a restrição de acesso à Bíblia era enorme, pois o povo não tinha acesso a ela também. As missas eram em latim, o que tornava nulo o ensino paroquial, pois ninguém entendia nada. E acabava que as missas eram meros rituais religiosos que não ensinavam nem edificavam as pessoas com as verdades da Palavra de Deus. Então, eram pouquíssimas as pessoas que tinham condições de ter uma Bíblia completa em mãos e sabiam a língua na qual a versão estava escrita, de maneira a poder estudá-la. Foi apenas a partir da Reforma que Lutero começou a tradução da Bíblia para o alemão. E um tempo depois, John Wycliffe realizou a tradução da Bíblia para a língua inglesa. Mas o que realmente ajudou na disseminação da Bíblia foi, como já dissemos, a invenção da prensa. É claro que no início só os nobres podiam pagar para ter uma Bíblia, mas isso foi mudando ao longo do tempo.
tanto que a Bíblia alcançou o status de livro mais vendido e lido no mundo. Como falamos no vídeo anterior, Lutero começou a estudar a Bíblia. Creio que no começo o que ele queria era apenas encontrar os fundamentos bíblicos para tantas aberrações que ele via sendo propaladas na igreja, com as quais, no seu íntimo, ele não concordava. Provavelmente ele desconfiava que muitas das coisas praticadas na igreja na época não tinham nenhum respaldo bíblico, e estava certo. Mas como um padre, ele não podia simplesmente sair dizendo que tinha coisas erradas sem apresentar os fundamentos para os seus questionamentos. Então, ele foi buscar na Bíblia as respostas para essas questões. Naquela época, ao mesmo tempo que as autoridades da Igreja Católica Romana concordavam que a palavra de Deus era o padrão máximo para toda a vida e doutrina, eles acreditavam também que essa palavra podia ser encontrada em locais fora das Escrituras. Com isso, a igreja estava inundada de bulas papais que criavam regras e inventavam dogmas sem qualquer fundamentação bíblica e que ninguém podia questionar justamente por não ter como confrontar o conteúdo dessas bulas com a Bíblia, pois ao que parece, isso não interessava para a elite do clero dominante da igreja naquela época. Era uma realidade totalmente controlada pela elite religiosa e dominante, e muito semelhante ao que temos nos nossos dias, onde governantes inescrupulosos, aliados a uma elite política descomprometida com o interesse do povo que os elegeu, desejam a todo custo manter o povo na ignorância, pois sabem que um povo instruído é um povo que pensa. E quando se pensa e se analisa o que acontece ao redor, os instruídos começam a entender que os governantes estão preocupados apenas com o seu status e conforto, enquanto negam ao povo as possibilidades de melhorias, seja pelo entendimento adequado da situação, seja por desenvolver uma capacidade de discernimento que atrapalha os planos das elites más intencionadas. Então, só nos resta gemer. Voltemos ao assunto. Assim, como naquela época o povo era mantido na ignorância espiritual, sem acesso à palavra de Deus e sem ter argumentos para questionar qualquer novo ensinamento que sempre vinha com o selo da igreja, como se fosse uma verdade incontestável e indiscutível, era isso que acontecia. Com o estudo da Bíblia, Lutero começou a compreender que os ensinamentos dela eram suficientes e imprescindíveis para uma vida piedosa diante de Deus. Foi pelo estudo da palavra que ele começou entendendo duas coisas primordiais e inegociáveis ao cristianismo: a justificação pela fé em Cristo Jesus e a graça salvadora gratuita e acessível a todos que creem em Cristo. Estava tudo errado. Ninguém podia nem nunca pôde ser justificado diante de Deus por ser bonzinho ou por praticar boas obras. Gostando ou não, essa é a verdade da palavra de Deus. Ninguém precisava fazer coisa alguma para receber gratuitamente a salvação, a não ser crer somente. A vida de indulgências para perdão de pecados e garantia de uma vida eterna com Deus era uma mentira que levou a muitos para o inferno. E Lutero foi convidado a se retratar de seus ensinamentos, que não reconheciam os outros meios inventados, como sendo palavra de Deus, ou seja, a tradição e magistério, esse último manifestado principalmente pelo Papa, porque esse era considerado o sucessor do apóstolo Pedro, e seus pronunciamentos oficiais eram consideradas palavras do próprio Deus. Em seu discurso na Dieta de Worms, em 1521, Lutero declarou, abre aspas, a menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, visto que não creio no Papa nem nos concílios, é evidente que todos frequentemente erram e se contradizem, estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Fecha aspas. E os reformadores se mantiveram firmes nessas convicções e a convicção de que somente as Escrituras são a palavra de Deus e, portanto, a única regra infalível para a vida e doutrina, e eles reconheciam que Deus havia entregue a sua palavra ao seu povo de várias maneiras antes da vinda de Cristo, e argumentavam que não deveriam aguardar
uma nova revelação contínua, que eram as bulas papais, já que Deus havia falado por meio do seu Filho, dos apóstolos, e que foram inspirados a escrever as doutrinas do Evangelho. Ao contrário da percepção popular, os reformadores não se viam como se estivessem trazendo algo novo. Em vez disso, eles entendiam que estavam recuperando algo mais antigo, algo que a igreja tinha acreditado inicialmente, mas que depois havia se torcido e distorcido. Mas a própria igreja reformada foi se alterando ao longo do tempo, muito em função das formas de organização e comando das inúmeras denominações que foram formadas, para atender a princípios ou requisitos muito valorizados por uns do que por outros, e em determinadas ênfases doutrinárias onde se chegou a extremos. Existem extremos contra os quais a doutrina da sola escritura nos protege, mas é preciso humildade e atenção para perceber que certos abusos de autoridade e corrigir o que não está de acordo com a Bíblia. O fato de que muitas igrejas de hoje têm uma postura individualista, o sola escritura também nos protege, ou deveria, se fosse observada, para não elevarmos credos e confissões ou outros documentos, conceitos ou ideias humanas ao nível das Escrituras, e tendo mais valor do que a própria Bíblia. Devemos estar sempre atentos para não cometermos o mesmo erro de Roma, que abraçou o que poderíamos chamar de tradicionalismo, que tenta vincular as consciências dos cristãos a áreas que a Bíblia não vincula. Nesse sentido, a sola escritura é uma guardiã da liberdade cristã. Mas o maior perigo que enfrentamos quando tratamos da sola escritura é entendê-la de forma errada ou esquecê-la. Por conta dos interesses de lideranças em cada denominação, temos a prática de um evangelho que muitas vezes são diferentes, com extrapolação de ensinos bíblicos e que não são descritos na Bíblia. Uns adotam a maligna teologia da prosperidade, que serve para enganar crentes gananciosos e incautos. Outros têm a visão direcionada a revelações atuais, com Deus mandando recados escatológicos ao povo e fazendo profecias em nome de Deus de tragédias que não se realizam, porque não passaram de invencionistas para passar um atestado de espiritualidade. Outros dão ênfase a dons espirituais específicos, e se você não os manifesta, você é um zero. E ainda tem aqueles que pregam o triunfalismo, para os quais vida de crente tem que ser melhor que a vida que os apóstolos viveram, pois não se adoece, não se tem tribulações ou sofrimentos, não se passa por dificuldades de nenhuma ordem, pois tudo é sucesso, e desconsideram os próprios ensinamentos de Jesus e a vida de lutas que todos os discípulos e apóstolos tiveram. Mas se esquecem de praticar o dom mais importante, o amor. Teremos vídeo muito específico tratando sobre dons. Aguarde. Até mesmo o sacramento da Santa Ceia vira motivo de discussão nesses tempos passados de pandemia. Uns acham que a Santa Ceia é para a comunhão dos santos e só pode ser distribuída aos presentes na igreja. Outros entendem que se você está em um culto online, incentivado a estar online para estar em comunhão com a igreja e participando da sua casa e assim estando em comunhão com o corpo, participando do mesmo culto, ainda que presencialmente distante, pode-se participar da Santa Ceia na sua casa, junto com aqueles que estão na igreja. Afinal, você está em comunhão com a igreja. Mais que isso, se você está em comunhão com Deus, isso é muito mais importante do que estar fisicamente na presença de outros irmãos, dos quais, durante a pandemia, você precisava manter o distanciamento social e ainda era incentivado a não ficar com conversas após o culto e nem percebem que a comunhão dos crentes foi para o espaço. Ordenanças vazias. Ainda bem que a pandemia está no fim, se já não acabou quando esse vídeo for publicado. A comunhão da igreja só ocorre presencialmente? Essa pandemia que tivemos provou que não. Acaso o pão e o cálice na igreja é alcançado pela transubstanciação, o que não acontece na casa do crente em comunhão? É óbvio que não, pois isso não ocorre em nenhum lugar, nem mesmo na igreja. Certamente, inventar de fazer uma Santa Ceia individual, sozinho e sem um momento solene de culto e de comunhão da igreja, presencial,
ou online é inaceitável, pois o sacramento é para toda a igreja em comunhão, seja presencial ou online, uma coisa maravilhosa que a tecnologia nos permitiu. Então, nos dias de hoje, a igreja protestante precisa da doutrina do sola escritura, ou só a Bíblia, mais do que nunca, para não ficar sujeita a regrinhas estabelecidas por homens, pois isso leva ao legalismo de autoproteção das elites eclesiásticas. As lições da Reforma têm sido esquecidas em sua maioria, e a Igreja, mais uma vez, começou a confiar em autoridade suprema fora das Escrituras, em determinações de concílios humanos, em regras de administração da Igreja, que trazem o seu entendimento particular sobre certos assuntos de administração eclesiástica da Igreja. A fim de levar a Igreja de volta à sola Escritura, temos que perceber que não podemos fazer isso apenas através do ensino da doutrina em si, embora devamos fazer isso. Antes, a principal maneira para levar a igreja de volta é de fato pregando as Escrituras e o que ela ensina. Somente a palavra de Deus tem o poder de transformar e edificar as nossas igrejas. Vou ficando por aqui. No próximo vídeo falaremos sobre outro sola, o sola gratia ou somente a graça. Obrigado por assistir. Se gosta dos nossos estudos, compartilhe com quem precisa crescer no conhecimento da palavra de Deus. Deixe o seu like, pois isso nos ajuda muito, e inscreva-se no canal. Use esses estudos para evangelizar as pessoas que você ama e pode usá-los à vontade. Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.